Olá, tudo bem? José Antônio Milagre, advogado especialista em direito digital, segurança da informação e crimes cibernéticos, e gravo esse vídeo tendo em vista o crescimento desse questionamento aqui no escritório. Milagre, nosso programador, nosso desenvolvedor está fazendo concorrência desleal, pediu demissão, saiu da empresa e percebemos que ele está assediando clientes e muitas vezes temos indícios e fundadas suspeitas de que ele está utilizando o nosso sistema. Portanto, saiu e levou o conhecimento, levou códigos-fontes, arquivos, funções, e nós temos essa fundada suspeita. O que fazer e como agir? Ou por outro lado, também muito comum, programadores que nos procuram e dizem: olha, Milagre, recebi uma busca e apreensão, recebi uma notificação de fraude, de crime, um processo judicial indenizatório do meu ex-empregador. E qual que é a fundamentação? Concorrência desleal, aproveitamento parasitário de, abre aspas, ideias, documentos e informações sigilosas e até mesmo contrafação. Ou seja, você está sendo acusado pelo seu empregador ou ex-empregador de que agora você oferece concorrência e se vale de anos de investimento no desenvolvimento de programação. São situações muito comuns na área digital. Nós sabemos que as empresas hoje investem muito em tecnologia, em software, em desenvolvimento, em material humano. Essas empresas nada seriam sem os programadores. Nós sabemos que os programadores que são contratados corretamente, ou seja, com a função de programação, nós temos lá na Lei 9.609 de 1998 de que pertence ao empregador o produto desenvolvido, e nós sabemos que muitas vezes existem essas questões. Programador que pede a conta da empresa e já arrumou algo em relação a clientes, assediando clientes. Programador que força uma demissão, ou aquele empregado que vaza informações que eram corporativas, que eram confidenciais e se vale dessas informações para seguir fazendo concorrência. Por outro lado, temos também empresas e empregadores mal intencionados que querem impedir a concorrência leal. Ou seja, se você trabalhou para mim, você nunca mais vai poder trabalhar nesse segmento. E eu farei de tudo para prejudicar a sua vida. Não é incomum que profissionais nos procurem porque estão sendo perseguidos pelos ex-programadores que simplesmente não aceitam que alguém saiba o mesmo que eles e desenvolva uma concorrência leal a partir dos conhecimentos que, logicamente, teve durante anos atuando em determinado segmento de software específico. Portanto, quero passar algumas impressões aqui, algumas orientações, tanto para empresas quanto para empregados que são desligados e pretendem empreender ou desenvolver sistemas. Algumas questões que podem evitar problemas e o que fazer, como agir caso efetivamente esteja-se diante de um processo ou de uma notificação. Primeiro ponto importante, o programador, quando contratado, ele é contratado para desenvolver. Então, aquele produto, a exploração econômica daquele software, daquela função, daquela rotina, ela pertence ao empregador, né? Porque ele foi contratado para esta finalidade, com exceção de algumas APIs, algumas bibliotecas compradas, que aliás muitas empresas de má fé processam esse ex-empregado, informando que ele está utilizando o código contrafeito, quando são APIs de uso comum, como CAPTCHA, uma função qualquer que você adquire, uma biblioteca que você adquire, mas isso pertence ao empregador. E o empregador tem direito, sim, de exploração econômica exclusiva, de zelar. Recomenda-se, segundo ponto, que a empresa faça um contrato de confidencialidade, eventualmente de não concorrência, sem abusos, logicamente. E neste sentido, o programador, enquanto estiver trabalhando na empresa, aquele produto, aquele desenvolvimento pertence à empresa, ok? A empresa, então, diante de indícios de vazamento de dados, cópia indevida de software e uso em clientes, pode sim contratar uma perícia para constatar o vazamento desses dados, analisando os equipamentos que eram usados pelo empregado e aí sim tomar as medidas para uma possível apreensão, cessação de uso e eventual informação dos clientes que estão utilizando versões contrafeitas para reversão à autora, sem prejuízo das indenizações previstas na Lei 9.610 de 98.
Portanto, para a empresa, a recomendação é essa. Se existe uma suspeita de um vazamento, copie, envio para e-mails ou repositórios pessoais de código-fonte. Ou mesmo acontece muito isso, né? Um ex-cliente ou um cliente, de repente, vaza uma informação de que existe um outro prestador. Ou mesmo o próprio software do contrafator acaba fazendo chamadas a serviços, porque ele alterou correndo e ainda o sistema está fazendo chamadas, por exemplo, a certificado digital da empresa. Isso precisa ser laudado. Então, nós fazemos uma perícia técnica que dá amparo para um pedido judicial, uma tutela de urgência, como uma busca e apreensão, por exemplo, para constatar de modo irrefutável a contrafação. Então, para empresas, agir rápido, perícia técnica, medidas judiciais assertivas é fundamental para que ela possa estancar esse vazamento, impedir o aproveitamento parasitário, a concorrência desleal e até ser indenizada. Imagine lá que o programador, o ex-funcionário, acaba levando informações, scripts de venda, continua assediando clientes. Nós podemos sair da esfera autoral e ele também pode responder até mesmo pelo artigo 195 da Lei 9279, o que nós chamamos de concorrência desleal. Ok? Esse é o lado empresa. Lado empregado, eu não posso mais fazer nada nesse segmento que eu trabalhei durante anos e tenho experiência. Pode, você tem todo o direito de utilizar o seu conhecimento, aliás, as ideias não são passíveis de registro, segundo a Lei 9.610, para atuar na empresa, para criar uma empresa, constituir um negócio, oferecer serviços. Imagine que você sai da empresa, descobre uma dor que o sistema da empresa não fazia, você desenvolve e começa a atuar no mercado. Perfeitamente possível. O que você não pode é se valer de códigos que você utilizou no desenvolvimento da relação empregatícia para fazer uma pequena derivação. E, infelizmente, isso pode acontecer. Não digo que acontece sempre. Mas, infelizmente, você pode se sentir tentado a pegar aquele projeto, levar, mudar o título, mudar ali uma variável, colocar uma biblioteca nova, dar uma pequena derivada e o pior, né, não ter o trabalho de buscar outros clientes, mas fazer concorrência direta assediando clientes da empresa. Você pode ter problemas. Tem contrato de confidencialidade, tem lei de concorrência desleal, vai poder ser constatado eventualmente por perícia técnica, seguindo metodologias de que o seu software é uma derivação sem atividade inventiva, sem originalidade, e você não poderia estar utilizando. Portanto, é muito simples, né? Pegar um projeto pronto e derivar ele, compilar novamente e colocar no mercado. Nada impede de você se valer das ideias, do seu know-how, do seu conhecimento que você tem de programação para desenvolver um novo sistema, inclusive melhor do que o do concorrente. E aí, logicamente, como você conhece o mercado, nada te impede de participar das mesmas feiras, dos mesmos congressos, nada te impede de fazer propaganda para um público direcionado. O que não se pode, como muitos fazem, é pegar a base de dados de clientes do empregador e olha, agora eu ofereço por metade do preço. Né? Então isso pode caracterizar uma violação, uma contrafação e o pior, isso vai atingir não só você, mas os seus clientes que acabaram aderindo à sua plataforma. Portanto, diante de uma questão dessa, a primeira questão que eu coloco para o empregado que nos procura é: o seu software ele tem atividade inventiva, ele tem originalidade, ele é realmente uma derivação? E isso precisa ser esclarecido para o advogado. E normalmente o empregado fala: não, de maneira alguma, inclusive construído do zero. O sistema lá era outra linguagem, outro banco de dados, outras funções. E aí, para proteger esse empregado processado por contrafação, nós fazemos uma perícia técnica, instruímos essa perícia técnica com elementos distintivos para demonstrar que não se trata de um serviço contrafeito. Né? Eventualmente, a integração de um sistema ou outro para preservar suas funcionalidades também não é caracterizado contrafação. Então, nada impede que o seu sistema, por exemplo, se conecte com uma API de um outro sistema para poder trazer uma informação. Isso precisa ficar muito claro. E o simples fato de meras similaridades funcionais em decorrência do negócio, por exemplo, um sistema ERP tem similaridades funcionais, um sistema de estoque tem similaridades funcionais, pela lei do software não configura contrafação. Portanto, se você está sendo acusado de pirataria pelo seu ex-empregador, é muito importante se munir de provas de originalidade, uma perícia técnica e de que eventualmente as funcionalidades parecidas decorrem do negócio e não de uma cópia
que você fez. E principalmente, como eu disse a vocês, existem empregadores que agem de má fé e querem acabar com a carreira de programadores. Então você saiu da empresa e de repente sofre um processo sem o menor sentido, vago, no sentido de que você se beneficiou de ideias, de esquemas, de ambientes, de documentos e pedindo nesse sentido a cessação. E muitas vezes os softwares não são iguais. E pode acontecer, infelizmente, de um juiz acreditar, determinar uma busca e apreensão onde a prova produzida, numa produção antecipada de provas, é unilateral. O perito só ouviu a autora normalmente. Então você vai ter seus dados coletados, eles vão dar um software para comparação. O perito só ouve a autora e pode muito bem concluir de forma equivocada e de forma prematura de que o software constitui uma cópia ou desenvolveu-se a partir. Por isso é muito importante estar assessorado por um escritório já no processo de busca e apreensão, produção antecipada de provas, para quesitar, acompanhar os exames, verificar quais as versões dos sistemas estão sendo apresentadas e caso já esteja diante de um processo indenizatório ou criminal, a perícia é fundamental. Uma advocacia especializada para demonstrar que não existe contrafação, muito menos concorrência desleal e também uma assistência técnica para avaliar as falhas do perito que cumpriu a produção antecipada de provas, oferecer quesitos, sobretudo pela necessidade de uma nova perícia que avalie os sistemas da época, não sistemas que foram apresentados depois, e com isso você consiga comprovar a originalidade do seu sistema, que ele não partiu do sistema do empregador. Infelizmente, é muito comum que empregadores queiram cessar a atividade profissional do empregado programador como se ele não pudesse mais atuar num segmento que ele trabalhou por 20 anos, por exemplo. Como se isso fosse propriedade intelectual. E isso não é. A concorrência desleal é prevista, é clara, é possível, você pode se valer dos seus conhecimentos, sim, agora, sem se valer das ferramentas, dos trechos, dos códigos, de bases ou de informações de clientes que estavam em posse e foram construídas, constituem ativos do empregador, porque ele te remunerava para isso, ok? Essas são breves impressões, portanto, caso seja empresa e suspeite de uma contrafação de um ex-empregado ou caso seja empregador esteja passando por esse constrangimento, a advocacia especializada em software e a perícia técnica podem lhe ajudar e é fundamental para esclarecer esses pontos controvertidos e o juiz, logicamente, que não entendendo sempre de todas as questões tecnológicas, vai considerar em muito as provas técnicas trazidas. Compartilhe esse conteúdo, mais pessoas podem precisar. Não deixe de se inscrever no canal aqui, vídeos semanais exclusivos. E lá no Instagram, @dr.josemilagre, e a gente repercute as questões de segurança, perícia e direito digital. Obrigado e um abraço.